No alto da colina que dominava a pequena cidade de Ribeirão Preto, pairava uma casa antiga e isolada, conhecida por todos como a Casa Velha. Desabitada há décadas, envolta em lendas de fantasmas e mistérios, ela era evitada pelos moradores locais. Mas para Mariana, uma jovem recém-chegada à cidade e com uma fascinação por histórias esquecidas, a Casa Velha representava um enigma irresistível. Mariana havia se mudado para Ribeirão Preto para assumir um emprego em um escritório de advocacia, mas seu verdadeiro interesse residia na história local. Ela passava horas na biblioteca municipal, lendo sobre os antigos moradores da cidade e os eventos que moldaram sua identidade. Foi assim que se deparou com relatos fragmentados sobre a família Almeida Prado, os antigos proprietários da casa na colina, cujo desaparecimento repentino no início do século XX nunca foi completamente explicado. Os boatos variavam de um súbito êxodo para a Europa a um trágico acidente ocorrido dentro da propriedade. Alguns até sussurravam sobre um segredo sombrio e pactos com forças ocultas. Intrigada pela falta de informações concretas e pelo véu de mistério que cobria a família Almeida Prado, Mariana decidiu que sua primeira missão em Ribeirão Preto seria desvendar a verdade por trás da Casa Velha. Munida de uma câmera e um gravador, e ignorando os avisos dos moradores mais supersticiosos, Mariana começou a explorar os arredores da propriedade. A vegetação densa e descuidada tornava a aproximação difícil, mas a visão da casa, com suas janelas empoeiradas e a arquitetura imponente, só aumentava sua determinação. Ela encontrou uma brecha na cerca enferrujada e, com o coração acelerado, adentrou o terreno. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo som do vento nas árvores e pelo canto distante de pássaros. A casa por fora mostrava os sinais do abandono, mas mantinha uma aura de elegância decadente. Mariana Ostorojno, cuidadosamente, percorreu o jardim, observando os detalhes. Uma fonte seca coberta de musgo, um coreto em ruínas e o que parecia ser um antigo poço, agora tapado por tábuas soltas. Ao se aproximar da entrada principal, uma porta de madeira maciça, Mariana percebeu que ela não estava trancada, apenas emperrada pelo tempo. Com um esforço, ela conseguiu movê-la, revelando um interior mergulhado em escuridão e poeira. O ar estava carregado de um cheiro de mofo e madeira velha, mas também havia algo mais, um aroma sutil e adocicado que Mariana não conseguiu identificar. Ao dar seus primeiros passos dentro da Casa Velha, ela sentiu que havia cruzado um limiar, entrando em um lugar onde o passado ainda respirava, aguardando para ter seus segredos revelados. Parte 2. A escuridão que revela Mariana adentrou a Casa Velha com sua lanterna, que cortava a densa escuridão, revelando um salão principal vasto e empoeirado. Móveis cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas silenciosos. O ar estava pesado, carregado de uma melancolia antiga. Ela começou sua exploração pelo andar térreo. Salas de estar e jantar, uma cozinha com utensílios enferrujados, tudo congelado no tempo, como se os moradores tivessem partido de repente, sem aviso. Em uma das salas, Mariana encontrou uma estante repleta de livros antigos, muitos deles sobre botânica, astronomia e filosofia. Em meio a eles, um diário, com a capa de couro desbotada. O nome Isadora Almeida Prado estava gravado em letras delicadas. Era o diário da matriarca da família. Com luvas e cuidado extremo, Mariana começou a folhear as páginas amareladas. As primeiras entradas descreviam a vida cotidiana da família, seus sonhos e desafios. Mas, à medida que avançava, o tom mudava. Isadora começou a relatar uma série de experimentos secretos realizados por seu marido, um cientista brilhante e excêntrico. Ele estava obcecado por uma teoria: a de que certas plantas exóticas, sob condições específicas de luz e som, poderiam emitir uma energia capaz de alterar as percepções e, mais ambiciosamente, de manipular o espaço-tempo.
O diário detalhava a construção de um jardim experimental secreto nos fundos da propriedade, alimentado por um complexo sistema de tubulações e lentes solares. Isadora, a princípio cética, tornou-se sua assistente, e suas anotações eram cheias de desenhos de plantas com cores vibrantes e gráficos de frequências. A razão do isolamento da família Almeida Prado, então, não era um segredo sombrio, mas sim uma pesquisa tão avançada que parecia loucura para a época. À medida que Mariana lia, percebeu que as últimas entradas do diário eram as mais inquietantes. Isadora descrevia falhas no experimento, vibrações anormais, distorções visuais e o aparecimento de figuras translúcidas no jardim que se pareciam com os próprios membros da família. Era como se estivessem vendo ecos de si mesmos, ou talvez vislumbres de outras dimensões. A família Almeida Prado não havia desaparecido. Eles haviam se perdido, não em um lugar físico, mas em algum ponto do contínuo espaço-tempo, um acidente resultante de sua própria e audaciosa experiência. Mariana, chocada com a revelação, olhou para o diário e depois para o quebra-cabeça da casa. Ela agora entendia o poço tapado. Era a entrada para o jardim experimental. E o cheiro adocicado no ar poderia ser o resquício das plantas exóticas. A casa velha não era assombrada por fantasmas, mas por um eco temporal de uma família que se atreveu a ir longe demais. Agora, Mariana tinha a verdade, mas o que ela faria com ela? O segredo da casa velha era muito maior e mais perigoso do que qualquer lenda de Ribeirão Preto. Com o diário de Isadora em mãos, Mariana sabia que precisava encontrar o jardim experimental. Ela voltou ao poço no jardim, agora com um entendimento diferente. As tábuas que o cobriam estavam podres, mas a descida era arriscada. Usando uma corda que encontrou em um galpão abandonado da propriedade, ela desceu cautelosamente para a escuridão. O cheiro adocicado era mais forte ali, e o ar, estranhamente quente e úmido. Abaixo, ela encontrou não um poço comum, mas um túnel estreito que se abria para uma câmara subterrânea. Era o jardim experimental. A luz do sol entrava por aberturas estrategicamente posicionadas no teto, iluminando uma coleção de plantas exóticas, muitas das quais Mariana nunca havia visto em seus livros de botânica. Elas brilhavam com uma luminosidade suave e pulsante, e fios metálicos finos se estendiam delas até um complexo painel de cristal no centro da câmara. No painel, havia diagramas e anotações científicas avançadíssimas para a época, a maioria em uma caligrafia frenética. Era evidente que o cientista Almeida Prado estava perto de um avanço significativo quando a família desapareceu. As últimas anotações eram um alerta. A instabilidade aumenta. O portal está abrindo. Não há retorno. Mariana tocou o painel de cristal, sentindo uma leve vibração. As plantas reagiram, e o ar da câmara começou a distorcer, formando pequenas ondas visíveis. Ela estava testemunhando o efeito residual daquele experimento ousado. A família Almeida Prado não havia simplesmente desaparecido. Eles haviam cruzado para outra dimensão, um salto no tempo ou espaço que não puderam controlar. Mas o final surpreendente estava por vir. Enquanto Mariana observava o painel, uma pequena figura translúcida começou a se materializar em uma das paredes da câmara. Não era um fantasma, mas um tipo de eco temporal, uma imagem distorcida e brilhante. A figura se tornou mais definida, e Mariana reconheceu Isadora Almeida Prado, seu rosto marcado por uma mistura de desespero e um estranho conhecimento. Isadora não estava presa lá. Ela estava tentando se comunicar, uma última tentativa de passar uma mensagem. Com um esforço visível, a figura de Isadora estendeu a mão em direção a Mariana, e uma voz etérea, mas clara, ecoou na câmara. O equilíbrio é a chave, não o poder. A figura desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, deixando Mariana chocada e aterrorizada. Ela havia testemunhado não apenas o destino da família, mas a prova de que a tecnologia de Almeida Prado era real,
E o que eles haviam feito era perigoso demais para cair em mãos erradas. Mariana selou novamente o poço, levando consigo o diário e o segredo. Ela sabia que a casa velha não era assombrada, mas era um portal, um lembrete do que acontece quando a ambição humana encontra poderes que não compreende. A verdadeira história da família Almeida Prado e o conhecimento por trás daquele jardim experimental seriam para sempre seu segredo, guardado com o peso de uma verdade que o mundo talvez não estivesse pronto para conhecer e que mudou a vida de Mariana para sempre. Comente abaixo. Você arriscaria tudo para desvendar um segredo como o da Casa Velha?